Silêncio. Vamos deixar a Dona Dalva falar. Diga, Dona Dalva, dê o seu depoimento. Meritíssimo. Eu não vim aqui pedir justiça para mim. Minha vida já passou. Vim pedir justiça para todas as mães que foram esquecidas pelos filhos que criaram. Eu dei tudo o que tinha para eles, não só dinheiro. Dei meu tempo, meu colo, minhas noites em claro. Quando o pai deles morreu, eu não vi filhos ao meu lado. Vi abutres disputando ossos. Eles queriam a herança, não a mãe. Então eu decidi. Se eles não me queriam viva, não teriam meu dinheiro quando eu morresse. Preferi viver na simplicidade, pedindo comida em troca de limpeza, do que entregar minha dignidade para quem só me via como cofre. Até que apareceu essa menina, essa Maria Clara, que me ofereceu um prato de comida sem me pedir nada. Ela não sabia quem eu era, não sabia que eu tinha bens. Ela só viu uma senhora com fome e me tratou como gente, como mãe, como filha. Meus filhos querem meu dinheiro? Podem processar. Mas esse dinheiro vai para quem me deu o que eles nunca deram: respeito. O resto é só papel. O que vale mesmo, eu já recebi dela. Essa foi a fala emocionante de Dona Dalva no tribunal. Mas vamos começar do início, porque tem gente que passa pela vida sem que ninguém perceba. São pessoas que caminham pelas ruas, cumprimentam com um aceno tímido e desaparecem na multidão como se nunca tivessem existido. Dona Dalva era uma dessas pessoas. Aos 78 anos, magra, curvada pelo peso dos anos, ela andava devagar pelas ruas de Santa Rita do Sapucaí, uma cidade tranquila no sul de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece, mas poucos realmente se enxergam. Toda terça e quinta-feira, Dona Dalva fazia o mesmo trajeto. Saía de casa bem cedo, quando o sol ainda estava fraco e a neblina cobria as montanhas ao redor. Levava consigo uma sacola de pano surrada e um pano de chão dobrado com capricho. Ela batia nas portas dos comércios, sempre com a mesma proposta. Se eu limpar aqui, você me dá um prato de comida? A voz era mansa, quase envergonhada, mas o olhar tinha uma firmeza que desarmava qualquer recusa. Dona Dalva não pedia esmola. Ela oferecia trabalho, e nisso havia uma dignidade que muita gente não sabia reconhecer. A maioria aceitava. Alguns por pena, outros por comodidade. Ela limpava tudo com uma atenção impressionante. Varria cada canto, passava pano no chão 2 vezes, organizava prateleiras, limpava vidros. Fazia aquilo como quem tem prazer no que faz, como quem sempre fez. Quando terminava, recebia um prato de comida, às vezes arroz com feijão e um pedaço de carne, outras vezes apenas uma sopa. Ela agradecia com um sorriso discreto, comia em silêncio e ia embora. Ninguém sabia muito sobre ela. Diziam que era viúva, que os filhos tinham ido embora, que vivia sozinha numa casinha no fim da Rua das Acácias, uma rua de terra batida, onde as casas eram simples e as flores brotavam nos quintais sem muita cerimônia. A casa de Dona Dalva era a menor de todas, pintada de branco, com janelas de madeira azul claro. Parecia frágil, mas era impecavelmente cuidada. O jardim tinha gerânios vermelhos plantados em latas de tinta velhas. A calçada estava sempre varrida, e quem passava por ali, mesmo sem conhecer a dona, sentia que ali morava alguém que não tinha desistido da vida. Por dentro, a casa era ainda mais surpreendente. Pequena, com apenas 2 cômodos e um banheiro minúsculo, mas arrumada como uma casa de revista. Tudo tinha seu lugar. Os poucos móveis, uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma cama de solteiro com colcha florida, um guarda-roupa antigo, estavam limpos, sem um grão de poeira. O chão de cimento queimado brilhava. As panelas penduradas na parede da cozinha reluziam. Até os panos de prato estavam dobrados com perfeição. Mas havia algo ali que ninguém via. Algo que Dona Dalva guardava com um segredo quase religioso. No fundo do guarda-roupa, embaixo de lençóis velhos e cobertores que cheiravam a naftalina, havia uma caixa de sapatos. Não era uma caixa qualquer. Era pesada. E dentro dela, protegidos por plásticos e elásticos, estavam papéis. Muitos papéis. Escrituras de imóveis, cadernetas de poupança antigas, documentos de ações de empresas, envelopes lacrados com carimbos de cartórios, papéis que contavam uma história que ninguém mais lembrava. Uma história de riqueza, de posse, de uma vida que foi e não voltou mais. Dona Dalva olhava para aquela caixa de vez em quando, sempre à noite,
quando fechava as janelas e acendia a luz amarelada do quarto. Abria a caixa devagar, como quem abre um baú de memórias dolorosas. Passava os dedos pelos papéis, lia alguns nomes, algumas datas. E então, fechava tudo de novo, com cuidado, e voltava a guardar. Não era medo, não era vergonha, era uma decisão. Uma decisão que ela tinha tomado há muitos anos e que carregava como quem carrega uma cruz. Ninguém desconfiava. Para os vizinhos, Dona Dalva era apenas uma velhinha pobre que sobrevivia com uma aposentadoria mixuruca e uns bicos de limpeza. Para os donos dos comércios era uma figura triste, mas inofensiva. Para o mundo, ela era invisível. E talvez fosse exatamente isso que ela queria. Porque quando você é invisível, ninguém te cobra, ninguém te julga. Ninguém tenta tirar de você o que você já decidiu não dar. Mas a vida tem um jeito curioso de colocar pessoas no nosso caminho. Pessoas que enxergam o que os outros não veem. Pessoas que oferecem a mão sem pedir nada em troca. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer com Dona Dalva. Ela não sabia ainda, mas o encontro que mudaria tudo estava a poucos dias de distância. E quando ele acontecesse, todos os segredos guardados naquela caixa de sapatos viriam à tona de uma forma que ninguém poderia imaginar. Maria Clara tinha 23 anos e o cansaço de quem vive correndo contra o tempo. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus até a faculdade de enfermagem, assistia a aulas o dia inteiro e às 6 da tarde começava o turno na lanchonete do seu Mário, um lugar simples no centro de Santa Rita do Sapucaí, onde se vendia pastel, coxinha, café e sonhos que poucos ainda acreditavam. Maria Clara atendia no balcão, fritava salgados, limpava mesas e voltava para casa quase meia-noite. Dormia pouco, sonhava muito, queria se formar, trabalhar num hospital, ajudar a mãe que criava ela e os 2 irmãos sozinha desde que o pai tinha ido embora. Era uma quinta-feira nublada, quando Dona Dalva entrou na lanchonete pela primeira vez. Maria Clara estava sozinha no balcão, porque seu Mário tinha ido ao banco. A porta de vidro se abriu devagar, e a figura miúda de Dona Dalva apareceu, tímida, segurando a sacola de pano e o pano de chão. Maria Clara levantou os olhos e sorriu. Não foi um sorriso automático, daqueles que a gente dá sem pensar. Foi um sorriso verdadeiro, caloroso, o tipo de sorriso que faz a gente se sentir bem-vinda. «Boa tarde, dona», Maria Clara disse, limpando as mãos no avental. Dona Dalva deu alguns passos cautelosos. «Boa tarde, minha filha. Eu queria saber, se eu limpar aqui para você, será que dá para me dar um pratinho de comida? Qualquer coisa serve. Não precisa ser muito». Maria Clara sentiu um aperto no peito. Olhou para aquela mulher, tão pequena, tão digna, e viu nela a própria avó, que tinha morrido anos atrás. «A senhora não precisa limpar nada, não. Pode sentar ali que eu vou te trazer comida». Dona Dalva balançou a cabeça. «Não, minha filha. Eu não sou de pedir. Se eu trabalhar, eu como. Se não, eu vou embora». Maria Clara percebeu que não adiantava insistir. Conhecia aquele tipo de orgulho. O orgulho de quem já perdeu muita coisa, mas não perdeu a dignidade. «Tá bom, então. A senhora pode varrer ali atrás e passar pano na cozinha. Mas depois senta e come com calma, viu?» Dona Dalva assentiu e foi trabalhar. Maria Clara observou, impressionada. A senhora limpava com uma atenção que beirava a reverência. Varria cada cantinho. Passava o pano com força. Organizava as coisas que estavam fora do lugar. Fazia aquilo como se estivesse limpando a própria casa. Como se importasse de verdade. Quando terminou, Maria Clara serviu um prato generoso. Arroz, feijão, bife acebolado, salada e farofa. Dona Dalva arregalou os olhos. «Minha filha, isso é muito. Come tudo. A senhora trabalhou, merece». Dona Dalva comeu devagar, saboreando cada garfada. Maria Clara sentou na mesa ao lado, fingindo mexer no celular, mas na verdade observando. Havia algo naquela mulher que a intrigava. Não era só a pobreza. Tinha pobre em todo canto. Era outra coisa. Um jeito de se portar. Uma educação na fala. Um cuidado nos gestos. Como se ela tivesse sido outra pessoa um dia. «A senhora mora aqui perto?» Maria Clara perguntou, quebrando o silêncio. «Moro sim, na Rua das Acácias. É pertinho». «A senhora mora sozinha?» Dona Dalva parou de mastigar por um instante. Seu olhar ficou distante. «Moro. Já faz tempo». «E família? A senhora tem filhos?» O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Dalva colocou o garfo no prato e limpou a boca com o guardanapo. «Tenho. 3. Mas
Eles seguiram a vida deles. Eu não quero atrapalhar. Maria Clara sentiu que tinha tocado numa ferida. Mudou de assunto. A senhora limpou tão bem aqui. Dá para ver que a senhora é caprichosa. Dona Dalva sorriu e pela primeira vez Maria Clara viu um brilho nos olhos dela. Eu sempre fui assim. Minha mãe dizia que casa limpa é sinal de alma limpa. Eu acredito nisso. Daquele dia em diante, Dona Dalva voltou toda semana. E toda semana, Maria Clara preparava um prato caprichado. As duas começaram a conversar mais. Dona Dalva contava histórias da cidade antiga, de como as coisas eram diferentes, de como ela e o marido tinham uma vida boa, uma casa grande, filhos estudando. Maria Clara ouvia, fascinada. Mas sempre que o assunto chegava perto do presente, Dona Dalva desviava. Nunca falava dos filhos. Nunca explicava por que vivia daquele jeito. Até que um dia Dona Dalva desmaiou. Foi numa tarde de terça, quase 6 horas. Dona Dalva tinha acabado de limpar a cozinha da lanchonete e estava sentada, esperando a comida. Maria Clara fritava pastéis quando ouviu o barulho. Um baque surdo. Virou-se rápido e viu Dona Dalva caída no chão, desacordada. Dona Dalva! Dona Dalva! Maria Clara correu, ajoelhou-se ao lado dela, pegou o pulso. Estava fraco, mas batia. Seu Mário ligou para o SAMU. A ambulância demorou 20 minutos que pareceram 20 horas. Quando chegou, levaram Dona Dalva às pressas para o hospital municipal. Maria Clara foi junto, segurando a sacola de pano que a senhora sempre carregava. No hospital, os médicos fizeram exames. Desidratação severa, pressão baixa, anemia, desnutrição. Maria Clara ficou arrasada. Como ela não tinha percebido, como tinha deixado aquilo acontecer. O médico veio conversar com ela. Ela vai ficar internada uns dias. A senhora é parente? Não, só amiga. Tem alguém da família que a gente possa avisar? Maria Clara balançou a cabeça. Ela disse que tem filhos, mas não sei como achar eles. A gente precisa de documentos dela, CPF, RG, cartão do SUS. Eu vou na casa dela buscar. Maria Clara pegou as chaves que estavam na sacola de Dona Dalva e foi até a Rua das Acácias. Era a primeira vez que entrava naquela casa. Quando abriu a porta, ficou boquiaberta. Aquilo não parecia a casa de alguém que pedia comida na rua. Estava impecável. Cheirava a limpeza. Tudo arrumado, organizado, brilhando. Maria Clara sentiu uma pontada de tristeza. Como alguém que cuidava tão bem da própria casa podia estar passando fome? Foi até o quarto, abriu o guarda-roupa procurando documentos. Viu roupas velhas, mas limpas e dobradas. Lençóis, cobertores. E então, no fundo, viu a caixa de sapatos. Pegou, achou que podiam estar os documentos ali. Abriu, e o mundo dela parou. Escrituras, dezenas de escrituras de imóveis, cadernetas de poupança com valores que faziam Maria Clara tremer as mãos, ações de empresas, documentos de propriedades rurais, papéis de cartório. Maria Clara sentou na cama, incrédula, folheando aquilo tudo. Não era possível. Dona Dalva era rica? Milionária? Como? Por quê? Maria Clara voltou para o hospital com os documentos e a caixa. Quando chegou, Dona Dalva estava acordada, deitada na cama, pálida. Ao ver Maria Clara com a caixa, seus olhos se encheram de lágrimas. Você achou? Dona Dalva, o que é isso? Por que a senhora vive daquele jeito se tem tudo isso? Dona Dalva fechou os olhos, respirou fundo e começou a contar. A voz saía fraca, mas firme. Contou que o marido tinha sido um homem de negócios bem-sucedido, que tinham construído um patrimônio grande, que quando ele morreu, há 15 anos, deixou tudo para ela e para os 3 filhos. Mas aí começou o inferno. Os filhos brigaram, queriam vender tudo, dividir logo. Não se importavam com a mãe, só com o dinheiro. Gritavam, acusavam uns aos outros. Acusavam ela de favorecer um ou outro. A casa virou um campo de batalha. Até que um dia, o filho mais velho disse algo que Dona Dalva nunca esqueceu. A gente só está esperando a senhora morrer logo para acabar com essa novela. Dona Dalva sentiu como se tivessem arrancado o coração dela. Naquela noite, tomou uma decisão. Vendeu a casa grande. Comprou aquela casinha simples. Guardou todos os documentos. E sumiu da vida dos filhos. Se eles não a queriam viva, não teriam o dinheiro dela quando ela morresse. Eu preferi viver assim, Maria Clara. Simples, sozinha, mas com dignidade, do que viver cercada de gente que só me via como um cofre. Maria Clara chorou, abraçou Dona Dalva, e naquele momento, sem saber,
selou um destino que mudaria as duas para sempre. E você? O que acha dessa situação até aqui? Eu quero saber sua opinião. Dona Dalva ficou internada por uma semana. Maria Clara ia visitá-la todos os dias depois do trabalho. Levava frutas, conversava, lia jornal para ela. As enfermeiras achavam que eram avó e neta. E, de certo modo, era exatamente isso que estavam se tornando. Uma família escolhida. Uma família verdadeira. Mas Maria Clara não conseguia parar de pensar nos filhos de Dona Dalva. Como era possível que 3 pessoas simplesmente abandonassem a própria mãe? Como ninguém tinha ido atrás dela nesses 15 anos? Ela precisava tentar. Precisava dar uma chance para aquelas pessoas fazerem a coisa certa. Dona Dalva, a senhora tem o telefone dos seus filhos? Algum endereço? A idosa ficou tensa. Tenho. Mas não quero que você entre em contato com eles, Maria Clara. Por favor. Mas, Dona Dalva, a senhora está aqui no hospital. Eles precisam saber. São seus filhos. Filhos de sangue. Só isso. A voz dela saiu dura, amargurada. Eu te peço, deixa pra lá. Mas Maria Clara não conseguiu deixar pra lá. Quando Dona Dalva dormiu, ela pegou uma agenda velha que estava entre os pertences da senhora. Lá estavam os nomes. Roberto, o mais velho, morava em São Paulo. Cristina, a do meio, estava em Belo Horizonte. E Marcelo, o caçula, tinha ficado em Pouso Alegre, a cidade vizinha. Maria Clara anotou os números. E naquela noite, com o coração apertado, decidiu ligar. Começou por Roberto. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender. Uma voz masculina, impaciente. Alô? Oi. Meu nome é Maria Clara. Eu sou amiga da Dona Dalva, a mãe do senhor. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro irritado. E o que você quer? Maria Clara engoliu seco. Ela está internada, no hospital de Santa Rita do Sapucaí. Tá bem agora, mas passou mal. Eu achei que o senhor gostaria de saber. Olha, moça, eu não sei quem você é nem o que você quer, mas essa história de minha mãe já acabou faz tempo. Ela escolheu sumir. Problema dela. Mas, senhor Roberto, ela é sua mãe. Era minha mãe. Quando ela decidiu esconder tudo e desaparecer, ela deixou de ser minha mãe. Agora, se você me der licença, eu tenho coisas mais importantes para fazer. E desligou. Maria Clara ficou paralisada, segurando o celular. Não podia ser verdade. Tentou ligar para Cristina. A mulher atendeu, ouviu tudo e respondeu com frieza. Olha, eu não tenho contato com minha mãe há anos. E, sinceramente, não quero ter. Se ela precisa de alguma coisa, que procure o Roberto ou o Marcelo. O último foi Marcelo. Ele ao menos fingiu preocupação. Disse que ia pensar. Que talvez desse uma passada no hospital. Maria Clara desligou sentindo náusea. Como pessoas podiam ser tão cruéis? 3 dias depois, Marcelo apareceu. Era um homem de 40 e poucos anos. Barriga saliente, camisa social amassada, olhar calculista. Entrou no quarto onde Dona Dalva estava e ficou parado na porta, como se tivesse medo de se aproximar. Oi, mãe. Dona Dalva virou o rosto. Não disse nada. Eu soube que a senhora passou mal. Vim ver como tá. Silêncio. A senhora precisa de alguma coisa? Dinheiro? Remédio? Eu não preciso de nada, seu Marcelo. Ele pigarreou, desconfortável. Olha, mãe, eu sei que as coisas ficaram ruins entre a gente. Mas a senhora não acha que já passou da hora de resolver isso? A senhora tem bens, propriedades. A gente podia organizar tudo direitinho, fazer uma divisão justa. Dona Dalva virou a cabeça devagar e o olhar que dirigiu ao filho era de um desprezo gelado. Você não veio aqui por mim. Você veio pelo dinheiro. Não é isso, mãe. Pode ir embora, Marcelo. Eu já morri para vocês faz tempo. E vocês morreram para mim também. Maria Clara, que estava encostada na parede, viu Marcelo sair do quarto vermelho de raiva. No corredor, ele se virou para ela. Você é a tal da Maria Clara, né? Aquela que tá se metendo na vida da minha mãe? Eu só tô ajudando ela. Ajudando? Ele riu com desprezo. Ou tá interessada no dinheiro dela? Porque eu te garanto, mocinha, se você acha que vai ficar com alguma coisa, tá muito enganada. A gente é filho, a gente tem direito. E foi embora. Quando Dona Dalva recebeu alta, Maria Clara a levou de volta para casa. As duas sentaram na mesinha da cozinha e a idosa segurou a mão da jovem. Eu vi como meus filhos te trataram, e eu vi como você me tratou. Eu tomei uma decisão, Maria Clara. Eu vou mudar meu testamento.
Vou deixar tudo para você. O quê? Não, dona Dalva. A senhora não pode fazer isso. Posso sim, e vou. Você foi a única pessoa que me enxergou como gente. Não como um problema. Não como uma fonte de dinheiro. Você me deu comida, me deu carinho, me deu atenção. Você foi mais filha para mim nessas semanas do que meus filhos foram em anos. Maria Clara chorou. Tentou recusar, mas dona Dalva estava decidida. Procurou um advogado. Fez um testamento novo, deixando todo o patrimônio para Maria Clara. E quando os filhos souberam, o inferno se armou. Roberto. Cristina e Marcelo entraram com uma ação judicial. Alegaram que a mãe estava senil, manipulada, que Maria Clara tinha se aproveitado de uma senhora vulnerável. Pediram a anulação do testamento. E o caso foi parar no tribunal. Se você chegou até aqui, estou muito agradecido. Mas fique comigo, porque o melhor ainda está por vir. O dia da audiência amanheceu pesado. O céu sobre Santa Rita do Sapucaí estava carregado de nuvens cinzentas, e uma garoa fina caía sem pressa. Maria Clara ajudou dona Dalva a se arrumar. A idosa escolheu um vestido simples, azul marinho, e prendeu os cabelos brancos num coque. Estava pálida, mas firme, determinada. Eu vou dizer a verdade, Maria Clara, e que Deus me ajude a ter forças para isso. No fórum, a sala estava cheia. De um lado, os 3 filhos de dona Dalva, acompanhados de um advogado caro, de terno impecável e ar arrogante. Do outro, Maria Clara e dona Dalva, com um advogado jovem, recém-formado, que tinha aceitado o caso praticamente de graça porque acreditava na causa. No meio, o juiz, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão cansada de quem já tinha visto muita injustiça na vida. O advogado dos filhos começou. Falou de manipulação, de aproveitamento de idosa vulnerável, de uma jovem oportunista que tinha se infiltrado na vida de uma senhora frágil para roubar sua herança. Pintou Maria Clara como uma vilã. Pintou os filhos como vítimas. Foi convincente, frio, calculado. Depois foi a vez do advogado de Maria Clara. Ele trouxe provas, fotos da casa impecável de dona Dalva. Depoimentos de vizinhos que confirmavam que ela vivia sozinha há anos, sem visita de ninguém. Registros do hospital mostrando que tinha sido Maria Clara quem cuidou dela. Mas Maria Clara sabia que aquilo não bastava. Era a palavra dela contra a dos 3 filhos. Até que o juiz pediu para ouvir dona Dalva. A idosa levantou devagar, apoiada numa bengala que não usava antes. Caminhou até o centro da sala. Todos os olhares estavam nela. Os filhos olhavam para o chão. O juiz a observava com atenção. Maria Clara segurava as próprias mãos com tanta força que as juntas ficaram brancas. Dona Dalva respirou fundo e começou a falar. Meritíssimo. Eu não vim aqui pedir justiça para mim. Minha vida já passou. Vim pedir justiça para todas as mães que foram esquecidas pelos filhos que criaram. A voz dela tremia no começo, mas foi ganhando força. Eu dei tudo o que tinha para eles, não só dinheiro. Dei meu tempo, meu colo, minhas noites em claro. Quando meu marido morreu, eu não precisava de advogados. Eu precisava de abraço. Eu precisava de alguém que sentasse comigo e chorasse junto. Mas sabe o que eu vi? Vi meus filhos discutindo quanto cada um ia receber. Vi eles gritando uns com os outros. Vi eles me olhando como se eu fosse um obstáculo. Um problema a ser resolvido. Cristina limpou uma lágrima rápida, mas não levantou os olhos. Roberto permaneceu impassível. Marcelo mexia no celular. Quando o Roberto disse que eles estavam só esperando eu morrer logo para acabar com aquela novela, alguma coisa dentro de mim morreu naquele dia. Eu decidi. Se eles não me queriam viva, não teriam meu dinheiro quando eu morresse. O juiz se inclinou para frente atento. Então eu vendi tudo. Comprei uma casa pequena, guardei os documentos e desapareci. Eu sabia que nenhum deles viria procurar, porque eles nunca se importaram comigo, só com o que eu tinha. E eu estava certa. 15 anos se passaram. 15 anos, meritíssimo, e nenhum deles me procurou, nem uma ligação, nem uma carta, nada. A sala estava em silêncio absoluto, até o som da chuva lá fora parecia ter parado. Eu vivi sozinha, trabalhava limpando as coisas em troca de comida. Não porque eu precisava, mas porque eu tinha orgulho, porque eu não ia viver de esmola. Até que um dia, entrei numa lanchonete, e uma menina, essa Maria Clara, me ofereceu um prato de comida sem me pedir nada. Ela não sabia quem eu era. Não sabia que eu tinha bens. Ela só viu uma senhora com fome e me tratou como gente, como mãe, como filha. Dona Dalva virou-se para Maria Clara
E os olhos das duas se encontraram. Estavam molhados. Meus filhos querem meu dinheiro? Podem processar. Mas esse dinheiro vai para quem me deu o que eles nunca deram. Respeito. O resto é só papel. O que vale mesmo, eu já recebi dela. Quando Dona Dalva terminou de falar, sentou-se. O silêncio pesava. O juiz anotou algo, pediu um intervalo. 30 minutos depois, voltou com a decisão. O testamento seria mantido. O juiz disse que ficava claro que Dona Dalva estava em pleno uso de suas faculdades mentais, que ela tinha direito de dispor de seus bens como quisesse, e que o abandono dos filhos estava documentado. Roberto se levantou revoltado, gritou que ia apelar. Cristina saiu chorando. Marcelo olhou para a mãe com ódio e disse: "A senhora vai se arrepender." Dona Dalva apenas balançou a cabeça. "Eu já me arrependi de ter criado vocês." Maria Clara abraçou a idosa no corredor do fórum. As duas choraram, mas eram lágrimas de alívio, de vitória, de justiça. Nos meses seguintes, Maria Clara concluiu a faculdade. Com parte da herança, reformou a casa da mãe, comprou equipamentos para o curso e começou a trabalhar num hospital. Mas o projeto que mais a emocionou foi outro. Ela usou uma parte significativa do dinheiro para construir um abrigo para idosos abandonados. Chamou de Casa Dalva, um lugar onde nenhuma pessoa idosa seria tratada como estorvo, onde todos teriam dignidade, cuidado e amor. Dona Dalva viveu apenas mais 6 meses, mas foram os 6 meses mais felizes da vida dela. Ficou morando na sua casinha impecável, mas agora Maria Clara ia lá todo dia. Levava comida, conversavam, riam. Nos últimos dias, quando Dona Dalva já não conseguia levantar da cama, Maria Clara dormia no chão do quarto para estar perto. Segurava a mão dela, dizia que a amava, e quando Dona Dalva fechou os olhos pela última vez, foi em paz. Tinha na mão a mão de quem realmente a amava. Tinha no coração a certeza de que tinha feito a coisa certa. E tinha no rosto um sorriso sereno. O enterro foi pequeno, alguns vizinhos, seu Mário da lanchonete, Maria Clara e a mãe dela. Os filhos não apareceram. Na lápide simples, Maria Clara mandou gravar: Dalva Santos, ensinou que família é quem fica. A história de Dona Dalva correu a cidade, depois a região, chegou aos jornais. E muita gente começou a repensar a forma como tratava os mais velhos. A Casa Dalva cresceu. Hoje abriga dezenas de idosos. E em cada canto daquele lugar, na arrumação caprichosa, nas flores no jardim, no carinho com que tudo é feito, vive o espírito daquela mulher pequena que ensinou que riqueza não é o que se tem, mas o que se dá. Dona Dalva nos ensinou que riqueza de verdade não está no banco, mas no coração de quem nos enxerga quando somos invisíveis. Sua história nos lembra que família não é só sangue, é quem fica, quem cuida, quem ama. E você, o que faria no lugar de Maria Clara? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a lição de Dona Dalva. No próximo vídeo, tem outra história que vai mexer com você.